Olá pessoal, que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Como que vocês estão? Espero que bem. E é com muita alegria que eu estou aqui para nós darmos sequência na nossa leitura do livro Guerreiros de Oração. Era para eu ter mandado ontem, mas como não foi possível, estamos aqui hoje. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 3 desse livro, que fala sobre como nós precisamos conhecer e reconhecer o nosso inimigo, para que nós possamos então combater o bom combate de uma forma bem assertiva. E eu quero iniciar aqui lendo para vocês um texto que está em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, e a palavra nos diz assim: Nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, capítulo 12. E é interessante porque eu quero compartilhar com vocês algo fora aqui do contexto do livro, mas algo bem pertinente com tudo que essa autora descreve aqui nesse livro. Hoje aconteceu um fato muito engraçado, mas também algo muito sério. Eu estava em um ambiente, esse ambiente tinha muitas pessoas, algumas pessoas que estavam comigo e outras pessoas que não estavam comigo, mas esse ambiente estava cheio de pessoas. Em um dado momento entrou um irmão em condição de rua e ele estava vendendo aqueles trabalhos artesanais que são feitos com araminho, sabe? Que as pessoas escrevem ali nome, faz borboleta, coração, etc. E esse irmão em condição de rua, ele é deficiente visual. Então ele entrou ali dentro daquele ambiente e ele apresentou o trabalho dele, ele começou a falar algumas coisas, e aí assim, do nada ele me solta essa. E é aí onde eu achei a graça, porque ele virou e falou assim: Gente, do nada ele virou e falou assim: É porque eu não acho justo. É muito injusto. O camarada vai sair da prisão, da penitenciária, e tá querendo sentar na cadeira do presidente? E tá querendo governar o nosso país? E vocês vão deixar isso acontecer assim, de boa? Gente, sem brincadeira. Eu não me aguentei. Porque quando esse irmão em condição de rua chegou, eu percebi que as pessoas ficaram bem desconfortáveis com a presença dele, sabe? E na hora que ele soltou essa, na hora veio na minha mente assim: pra quem ainda duvida que Deus fala? E pra mim teve um significado especial, por quê? Vocês já estão acostumados a me ver falando aqui sobre isso, mas é raríssimas as vezes que Deus usa alguém para falar alguma coisa comigo. Porque assim, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu já aprendi muito rapidamente, desde a minha conversão, que quando Deus fala uma coisa para mim, eu já obedeço ali na hora, para que não precisa de ninguém vir falar nada comigo. Então, normalmente o Senhor ele já me caceta por meio da palavra, quando eu estou orando, mas Deus ele usa o que ele quer, da forma como ele quer, do jeito que ele quer, mas as poucas vezes que aconteceu do Senhor usar alguém para falar comigo, ele usou um irmão em condição de rua. Eu acredito até pela paixão que eu tenho por eles e pelo trabalho que a gente faz, né, que a gente desenvolve com eles. E aí, na hora, veio o estalo, assim, sabe? Porque essa semana eu fiquei, assim, bem chateada, porque em uma reunião partidária, né, quem me acompanha sabe que eu sou apaixonada com política e que a gente está sempre envolvido bem ativamente nas campanhas eleitorais, enfim. E essa semana eu tive uma reunião com o partido que nós apoiávamos, porque não apoiamos mais, devido a essa reunião, porque, infelizmente, esse partido decidiu apoiar o presidente Lula. E é totalmente contra aquilo que eu acredito, totalmente contra aquilo que a minha família acredita, totalmente contra aquilo que nós lemos nas escrituras, então é complicado. E assim, eu não estou aqui para falar mal dele, até porque eu não acho isso legal, mas, e eu não tenho nada contra a pessoa dele, a alma dele, digamos assim. Oro pela vida dele para que ele tenha um encontro com Cristo, assim como todas as pessoas que não têm aliança com o Senhor. Ponto. Não vou entrar muito nesse mérito porque nós estamos aqui para dar sequência na leitura do livro. Mas na hora que o irmão em condição de rua falou isso, veio o estalo. E eu falei, cara, é Deus falando comigo. Porque quando eles fizeram um anúncio que o candidato deles a deputado federal estaria apoiando o Lula,
Na hora eu falei, cara, sem chance. E aí eu já me prontifiquei, já me pronunciei e me desliguei. E a gente fica chateado, né? A gente fica triste, eu sou humana. E aí, naquele momento ali, eu vi Deus, através daquele irmão em condição de rua, confortando meu coração. Porque, de fato, a minha posição é a posição que Deus esperava mesmo que eu tivesse. Não, Mel! E a Mel quer dar boa tarde pra vocês. E ali, gente, foi surreal. Foi muito engraçada a situação, sabe? O que ele disse foi algo muito sério, muito pertinente, mas foi interessante porque eu vi o desconforto daquelas pessoas quando ele adentrou o local, pelo fato de ser um irmão em condição de rua, de estar sujo, por aí vai. Mas na hora eu pensei assim, pra você ver, né? O cara tem mais raciocínio, tem mais inteligência que muito engravatado por aí, né? E eu deixo aqui, pego um gancho nisso, para que todos nós possamos estar atentos, sabe, gente? Nós estamos vivendo um momento muito importante da nossa nação. É um período muito importante e nós precisamos pensar que tudo que acontece com o Brasil diz respeito a nós e a nossa família. Então nós precisamos ter consciência, né? Não podemos ser omissos, inconsequentes, porque nós vamos experimentar, né? Nós vamos comer um prato bem frio dessa inconstância, dessa omissão e de não sermos responsáveis. Então nós precisamos ficar atentos e agora a Mia veio falar oi para vocês, né, meu amor? Então nós precisamos ficar atentos, é algo muito sério. Então vamos lá, voltando aqui para o capítulo 3 do livro Guerreiras de Oração. E você, minha irmã, que quer ser uma guerreira de oração, já comece por aí, comece a interceder pelo Brasil, para que assim como esse irmão em condição de rua teve esse estalo, que com certeza foi Deus, que nós todos possamos ter. É impossível uma pessoa ela se dizer serva de Jesus e querer aprovar umas coisas insanas como essas, porque não é porque é o Lula, não, mas qualquer pessoa que estivesse saindo de uma penitenciária, acusado de tudo que ele foi acusado, e fosse se candidatar à presidência, gente, não são pessoas dignas de serem levadas a sério, vai me desculpar. Então vamos lá. Eu quero falar para vocês, e eu disse que esse capítulo 3 faz uma abordagem de que nós precisamos conhecer e reconhecer o nosso inimigo, justamente por isso. Porque Satanás, ele não vai vir como Satanás e vai colocar o garfinho dele afiado no seu bumbum. Não é isso que acontece. Ele sempre vai usar de situações e vai usar de pessoas para que ele possa, então, tocar nas nossas vidas. Então, nós precisamos ter discernimento espiritual e, para isso, nós precisamos orar. Nós precisamos comer a Bíblia, nós precisamos jejuar e nós precisamos reconhecer que somos podres de pecado e pedir misericórdia ao Senhor para que, por meio do Espírito Santo, Ele venha, então, arrancar de nós toda essa podridão. E eu quero ler com vocês algo que eu achei bem legal e bem plausível de nós lermos, que está no livro, que é um trecho que fala assim: concentre-se na bondade de Deus e não na obra do inimigo. Porém, você precisa entender que existe um inimigo, que existe uma batalha. Por mais que ela seja invisível, existe uma batalha e todos nós estamos inseridos nessa batalha. E sinceramente, nós precisamos ficar atentos a todas as esferas da nossa nação, a todas as esferas que compõem a vida do ser humano, né? Então, não tem esse de que, eu não gosto de política, eu não gosto de economia, eu não gosto disso. Gente, nós estamos no mundo e aqui no mundo nós precisamos tomar nota dessas coisas, porque tudo que acontece no Brasil vai impactar as nossas vidas no particular, né? Então, assim, o que acontece no macro vai tocar no individual. Então, nós precisamos estar atentos. E é sobre isso que ela está falando. Olha, não é para eu ficar idolatrando o diabo e ficar com medo dele. Não. Eu tenho que me concentrar na bondade de Deus, na soberania de Deus, na majestade de Deus e o quanto ele é poderoso. Mas eu não posso ignorar que existe um inimigo e que eu preciso me revestir de toda a armadura de Deus. Não é a minha armadura, não são as minhas armas, é a armadura de Deus, são as armas de Deus, para que eu possa, então, resistir ali no dia mau e permanecer firme. Porque os dias são maus e a tendência, meus amigos, é piorar, porque isso é bíblico. Então, nós precisamos verdadeiramente estar posicionados do lado certo. E aí vai dizer assim o trecho do livro: não tente entender todas as perversidades que o inimigo faz, fora daquilo que a Bíblia lhe diz. Não há necessidade. Paulo nos instruiu
Sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Romanos 16, do versículo 19 ao 20. Você precisa saber quem é o seu inimigo e qual a intenção dele, mas não precisa se concentrar em suas obras malignas a menos que o Espírito Santo lhe revele alguma coisa pela qual ele quer que você ore. Então, nós precisamos orar. E esses dias até eu estava com uma discípula e ela estava brincando, falando, gente, às vezes eu mando uma mensagem para a Sharon e ela fala assim, fulana, mas é só orar, vamos orar por isso. E ela fala naquela calma, gente, e eu fico desesperada. Mas por quê? Porque eu já aprendi esse caminho. Porque com a força do meu braço eu nunca vou vencer batalha nenhuma. Batalha espiritual não se vence na força do muque, se vence em oração, em conhecimento da verdade, que é a Bíblia, e em jejum, gente. E essas são as armas que o Senhor nos deu, e obedecendo a Deus, e adorando ao Senhor, e buscando entoar louvores a Ele, entende isso? Então, muitas vezes nós perdemos as batalhas porque nós deixamos para orar por último, ou às vezes nem oramos. Nós corremos atrás de tudo e de todos, menos da pessoa certa, que é Deus. Então, eu achei aqui bem pertinente. E tem um outro trecho também que eu quero compartilhar com vocês, que eu achei bem legal, desse capítulo 3, que é o inimigo, ele quer destruir... Ô, mocinhas, a mamãe tá gravando um negócio aqui, peludinhas. O inimigo, ele quer com certeza destruir a sua família, e nós sabemos disso. E aí a autora escreve assim, a segunda batalha registrada na Bíblia é essa contra a família. A primeira foi o ataque do inimigo sobre Adão e Eva, também ocorreu dentro de uma família. Não raro, nossas maiores batalhas consistem em manter firmes os nossos relacionamentos familiares. As lutas entre irmãos, pais e filhos, marido e mulher, ou qualquer outro membro da família são bastante antigas. E quem você acha que mais se agradaria com a dissolução de nossos relacionamentos familiares? O inimigo, é claro. Infelizmente, muitas pessoas não entendem isso e acabam caindo na armadilha do inimigo ao agir com frieza, crueldade, egoísmo e desconsideração com seus familiares, permitindo assim que laços sejam destruídos só porque pensam que têm o direito de fazê-lo. A batalha por nossa família é uma luta que temos de vencer. A derrota nesta batalha resulta em grandes prejuízos. E aí, gente, é importante nós entendermos o seguinte: nós temos que conhecer o nosso inimigo, reconhecer o nosso inimigo, entender quais são as estratégias dele, mas nós temos que focar o nosso coração em conhecer a Deus, em crescer nesse conhecimento de Deus. E uma coisa que é muito importante, que a autora também pontua aqui no capítulo 3, fingir que Satanás e os demônios não existem não vai resolver o seu e o meu problema. Muito pelo contrário, vai piorar. Porque quando nós fingimos que algo não existe, nós não vamos dar a devida atenção para aquilo, nós não vamos dar a tratativa adequada para aquilo, e aí Satanás e os demônios vão fazer a festa na sua família. Eles vão fazer a festa na sua nação, eles vão fazer a festa em tudo aquilo que Deus ele fez para nós, porque Satanás ele não tem absolutamente nada, ele só se apropria do que nós damos a ele o poder. Então esse capítulo 3 ele é muito simples, muito sucinto, muito resumido, mas muito poderoso, porque nós precisamos entender que existe um inimigo e que existe uma batalha e nós estamos inseridos e inseridas nessa batalha. E como esse livro, ele é assim mais voltado para as mulheres que desejam se levantar como guerreiras de oração, nós precisamos ficar atentas a isso, e eu quero convidar você, minha amada irmã, a ser uma guerreira de oração. Comece aos poucos, sabe? Não precisa de você querer já de cara orar 10 horas por dia, não. Ore todos os dias, já é um bom começo. Né? A constância ela é magnífica, não é a quantidade, né? Mas é a qualidade com que nós nos colocamos diante do Senhor para falar com Ele, para receber instrução e por aí vai. Então, que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. E o capítulo 3 traz essa abordagem. Na semana que vem nós vamos falar sobre o capítulo 4, que ele traz uma abordagem sobre nós termos certeza de que a nossa oração ela tem autoridade. Se nós estamos orando em nome de Jesus,
ela tem autoridade. Muitas vezes Satanás ele quer lançar na nossa mente que nós estamos perdendo tempo, que Deus não está nos ouvindo, e é por isso que muitas pessoas perdem batalhas, porque elas não oram, elas desprezam as suas orações, e Satanás lança na mente delas: ah, sua oração é fraca, sua oração é ruim, ai, você ora pouquinho, ai, que Deus não está ouvindo isso, e tudo isso é mentira. Tudo isso é balela, são espíritos de engano para tirar você desse lugar de poder, porque Satanás ele sabe que a oração é poder de Deus na sua e na minha vida. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Um forte abraço. Se levante sim como uma guerreira de oração. Nós, como mulheres, recebemos uma incumbência de Deus maravilhosa de fortalecermos os braços dos homens, seja o seu pai, seja o seu cônjuge, seja o seu avô, um tio, um primo, né? Seja aí quem é uma autoridade sobre a sua vida, seja os seus pastores, os seus líderes, e nós recebemos essa incumbência de sermos geradoras de vida, edificadoras, né? O Senhor nos atribuiu muitas características do Espírito Santo, não foi à toa. Então, mulher, não tenha medo de ser mulher, não tenha vergonha de ser mulher, exerça, né, os fundamentos e a autoridade que o Senhor constituiu para você e para mim, porque é maravilhoso tudo aquilo que o Senhor fez para nós. Não tenha vergonha e não queira ocupar um espaço e tomar um lugar que não é seu. Queira ocupar um espaço e se apropriar de um lugar que Deus fez para você. Amém? Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós somos bem-sucedidas, nós somos satisfeitas, nós somos plenas da bondade e da graça de Deus, nós somos realizadas, completas, felizes, vamos ter paz, vamos ter aflições, preocupações algumas vezes, dificuldades algumas vezes, sim, porque do lado de cada paraíso o Senhor Jesus já nos ensinou que nós vamos ser afligidos, mas se nós tivermos bom ânimo, nós venceremos, assim como o nosso Mestre venceu. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e reflita sobre aquilo que eu falei no início, sobre nós termos muita cautela, né, sobre o rumo das coisas aí nessas eleições, sobre o nosso país. Está nas nossas mãos, né? Porque o Senhor, ele fala na sua palavra que o céu é dele, mas a terra ele deu a nós, aos filhos dos homens. Então, cabe a nós governar a nossa nação. E para isso nós precisamos, então, colocar representantes que vão estar ali defendendo tudo aquilo que Deus defende, né? Que vão estar ali como representantes do povo de uma forma genuína, de uma forma que verdadeiramente agradará o coração de Deus. Então, que nós possamos abrir a nossa mente em relação a isso em nome de Jesus. Não seja omisso em nome de Jesus. Não anule seu voto em nome de Jesus. Exerça o seu direito de cidadão e vote bem, vote consciente, vote com responsabilidade, pense na sua família, nos seus filhos. Se você ama a sua família, pense neles. E eu profetizo em nome de Jesus para que ele gere no seu coração um amor genuíno pelo Brasil. Porque se você nasceu aqui, tem um propósito de Deus. E nós precisamos amar a nossa terra, nós precisamos abençoar a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém? Ó, beijo!